Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de 1 Samuel, nós lemos a história de um grande sacerdote de Deus chamado Eli. No capítulo 3, 4, a gente começa a ver o início da trajetória de Samuel, que vai servir a casa do Senhor. Mas o sacerdote era Eli. Eli era um homem de Deus, era um sacerdote de Deus, ele tinha a palavra de Deus, só que a família dele era complicada. Como o sacerdócio era levítico, arônico, significava dizer que o filho do sacerdote era sacerdote. E ele tinha dois filhos, um chamado Ofni e o outro Finéias, e eles eram sacerdotes. Só que eles não temiam a Deus, e eles não tinham respeito pela palavra de Deus, e muito menos pela casa de Deus. Por isso, eles aprontavam. Eles roubavam a carne do sacrifício, quando alguém estava sacrificando, o servo deles vinha e tirava, e se a pessoa dissesse, olha, espera queimar a gordura, você vai entregar, nós vamos ter que tomar na marra. E isso foi acumulando, até que certo dia, um profeta de Deus vai até ele e diz para ele que Deus vai matar os seus filhos. E mais, que Deus não estava contente com ele porque ele não tinha disciplinado. Ele sabia o que seus filhos estavam fazendo. E aí, então, o que acontece? Uma batalha, o povo de Israel, eles vão lutar contra os filisteus e são derrotados. E aí vem o misticismo. Se a gente trouxer a arca, a gente vence. Buscaram a arca e junto com a arca vieram os sacerdotes Ofni e Finéias. Só que, de novo, eles foram derrotados, roubaram a arca da aliança e mataram os sacerdotes. Aí, então, alguém vai dar notícia para Eli. Quando a pessoa chega, ele pergunta aí, como é que foi? O arauto disse, olha, perdemos a batalha, roubaram a arca e mataram os seus filhos. Imediatamente, ao ouvir que a arca tinha sido roubada, interessante, ele não sente a morte dos filhos, ele sente o roubo da arca, porque a arca representava a presença de Deus. Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ou seja, um grande homem de Deus, um sacerdote, morre porque não soube como conduzir a sua família, como disciplinar os seus filhos. E é uma coisa que a gente precisa entender. Problemas existem em todos os lugares, casos de indisciplina existem em todos os lugares, mas precisam ser disciplinados. Disciplinar não significa atacar, não significa espancar. Disciplinar é corrigir, é ensinar o caminho certo. E muitas vezes, como pais, nós falhamos nisso. Nós achamos que a coisa conserta por si, não conserta. Outra coisa que é interessante, muitas vezes nós não queremos disciplinar os nossos filhos e criamos verdadeiros monstros. Hoje, particularmente, eu vejo que existe uma ditadura das crianças. São as crianças quem mandam nos pais, elas definem onde vão estudar, elas definem onde eles vão, o que vão fazer. Então, existe uma inversão aí. Eu acredito e aceito que as crianças devam participar, devam ter voz, mas a última decisão é dos pais. Deus incumbiu a nós, pais, disciplinar os nossos filhos. Como ele não disciplinou os seus filhos, ele os viu morrer. E juntamente com a morte deles, ele viu que a arca da aliança, a presença de Deus, foi levada. Que Deus nos livre de tamanha tragédia e que nós aprendamos a disciplinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.